Oi, minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre a prova da EPCAR, né? Prova bem recente, acho que foi feita há uns 15 dias, mais ou menos. Eu queria até ter visto antes, mas não tive a oportunidade. Uma proposta muito boa, sabe? Uma proposta bem criativa, né? Vejam, diz assim, a redação, nós vamos contemplar a redação. Depois eu vou trazer algumas questões da prova, as questões objetivas, né? A prova da EPCAR, Escola de Cadetes, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? Traz, assim, em suas questões muitos assuntos, é uma prova conteudista muito boa, certo? Então, eu vou trabalhar algumas questões objetivas posteriormente aqui pra gente, no nosso canal de estudo. Mas hoje eu vou falar só da redação, tá? Com base nos textos desta prova e no seu conhecimento de mundo, veja como é importante as diversas leituras, né? Veja como é importante esse hábito de ler, de compreender os contextos, porque aqui, assim como no Enem, veja que a proposta pediu que você levasse em consideração o seu conhecimento de mundo. Mas se você não tiver, se seu repertório for ínfimo, né? Se você não tiver como argumentar, então veja que, obviamente, seu concorrente vai passar na frente, né? Aí diz assim: reflita sobre a seguinte afirmação do texto 3. Um corpo não é apenas um corpo, é também o seu entorno. Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem, mas, fundamentalmente, os significados culturais e sociais que a ele se atribuem. Muito interessante, né? Então, levando em consideração os textos motivadores da prova, especialmente, né, o texto 3, ele disse que era para você fazer o seguinte: a partir dessa reflexão, escreva um texto positivo ou argumentativo, ele deixou assim, deixou ao seu dispor, né? Ou argumentação ou exposição. Ele disse, em prosa, né, claro, as redações são escritas em prosa, respeitando parágrafos, sobre a seguinte reflexão. A partir dessa reflexão, vou ler novamente para ficar claro. Escreva um texto positivo argumentativo, em prosa, sobre a seguinte reflexão, sobre a seguinte questão. É correto julgar o comportamento de uma pessoa pela aparência de seu corpo? Muito bom, viu? Uma proposta excelente. Porque aqui nós vimos o aspecto do preconceito, lógico, nós vimos o aspecto do preconceito. Você julgar o comportamento de alguém, né, apenas pela aparência do corpo, pela vestimenta, né, pela cor da pessoa, né, sua raça, pela questão que essa questão de racial é muito interessante, né, porque nós somos todos, nós pertencemos à mesma raça, a raça humana, a espécie humana, né, mas enfim, questão do modo de usar o cabelo, o adorno, né? A questão ornamental. É interessante que o texto 3 ele traz uma afirmativa. Ele diz: um corpo não é apenas um corpo, é seu entorno. Não são as semelhanças biológicas, por exemplo, homem e mulher, que definem, mas a cultura, os hábitos, os costumes, né? Ou seja, os significados culturais e sociais é que vão definir, de fato, quem é a pessoa, e não apenas, né, se é homem ou se é mulher. Essa questão aqui, obviamente, não é uma questão de gênero que está sendo discutida, né? Mas a questão do julgamento pela aparência da pessoa, pelo que a pessoa aparenta ser, certo? Bem, aí vejam as instruções. As instruções, ele diz que não pode copiar, né? Os textos da prova são motivadores e fonte de dados, não os copie, certo? Então, realmente, isso aqui serve para toda proposta, né? A do Enem, a mesma estrutura, ele pede para você levar em conta o seu conhecimento de mundo, você não pode copiar trechos, os textos motivadores, eles servem para lhe ajudar a compreender a temática, mas eles não devem ser copiados, certo? Ele conta o texto por palavras, não é nem não, a gente sabe que é de 7 a 30 linhas, né? Claro que em 7 linhas você não vai argumentar bem, né? Por favor, não se apegue à questão de 7 linhas. Quanto mais você convencer ao seu leitor, no caso, o corretor da sua redação, né? Que você tem argumentos, você conhece o tema, melhor será a sua nota. Então, capriche no seu repertório, né? Apresente dados que defendam seu ponto de vista, certo? Recomenda-se que a redação seja escrita em letra cursiva,
ou melhor, perdão, cursiva e legível, né? Então, letra cursiva e legível, tá vendo? Caso você utilize letra de forma, você tem que diferenciar as maiúsculas das minúsculas, claro. Caneta azul ou preta, dê um título. Na redação, no Enem é facultativo, né? Não se exige um título, certo? Mas aqui, assim como a prova do essencial, se exige um título, tá certo? Dê um título à redação. Não assine a folha de redação. Você vai assinar onde tem especificamente, né, nome do aluno, nome do candidato, certo? Bem, minha gente, então, aqui você viu, primeiramente, vamos falar da tipologia, né? A proposta lhe permitiu escrever um texto ou expositivo ou um texto argumentativo. Bem, o texto expositivo, você vai expor seu conhecimento a respeito desse tema, mas você não vai defender, vamos dizer assim, com argumentos, você não vai opinar como no texto argumentativo, né? É interessante notar aqui, nem todo concurso ele traz essa opção de você escrever expositivo ou argumentativo, né? Mas aquele lhe permitiu. No Enem, o texto é uma dissertativa argumentativa. Vou focar na perspectiva do Enem, tá? Então, aqui vou direcionar o texto argumentativo, o texto que você tem que argumentar, você tem que direcionar aqui o seu leitor para que ele entenda a sua perspectiva, entenda a sua tese, seu posicionamento a respeito do tema. Como é que ele vai compreender? Como é que ele vai adotar seu ponto de vista? Você vai convencê-lo por meio de repertório, né? Então, eu fiz esta prova esta semana com alguns alunos do ensino médio, na minha turma também de aprimoramento. E o que acontece? Alguns alunos começaram, inclusive, citando algumas morais de fábula. Pode ser? Pode. Tem algumas morais de fábula que estão para esta temática. Claro que você vai colocar entre aspas, né? E mesmo que sejam morais já assim, utilizadas em alguns textos, elas não são clichês, tá? Porque clichê é aquela frase pronta, preparada. Você vai ter que explicar que se trata de uma moral, de fábula, né? E que pode ser empregada nesse contexto. Quais são algumas? Bem, uma aluna minha começou, não julgue um livro pela capa, quem vê cara não vê coração, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Veja, são questões que você poderia citar aqui realmente numa introdução a esta temática, sim. Você poderia realmente levantar esses aspectos. Por quê? Porque você está falando de um pré-julgamento em relação à aparência, né? Então, você pode, no caso da moral da fábula, julgar o livro pela capa. Veja que você só viu o envolto, você só viu, né, a aparência, e você está julgando já o livro. Muitas vezes a pessoa compra um livro, né, porque ele tem uma capa bonita. Minha filha, por exemplo, tem várias edições de um livro ou de outro, Viagem ao Centro da Terra. Eu acho que ela tem 3 edições. Ela tem uma que é português e francês, capa dura, linda, com, assim, as páginas, né, um adorno dourado. Então, ela tem um livro, ela já tem uma edição muito boa, mas ela tem outras, né, do Pequeno Príncipe, deve ter umas 2 ou 3 também, pela capa. Claro que ela conhece a obra, obviamente, né, as obras, e se encantou, assim, a ponto também, mas comprou outras edições pela capa. Então, às vezes, a capa realmente, ela vai atrair sua atenção e você acaba comprando o livro, né? Que, obviamente, isso não é determinante, né? Vamos entender essa questão. Você é envolvido, então, a julgar. Mesmo sem ler o livro, você é atraído àquela obra porque você acha que é interessante tanto quanto a capa, tanto quanto a decoração, o capricho que foi, né? Talvez da capa dura, das cores, né? O adorno em si. Então, você poderia começar por uma citação assim, poderia, entre aspas, e você tem que comentar. A moral fala, a moral de fábula fala isso e isso, tá certo? Você tem que fazer uma abordagem. Mas eu estou trazendo aqui, particularmente, dentro dessa temática, eu queria comentar o seguinte: não vou comentar a estrutura dissertativa, né? Já tem outros vídeos da gente falando sobre estrutura. Não vou comentar todos os argumentos, né, que seriam possíveis é, nessa prova, nessa temática, nem a questão da intervenção. Eu vou comentar um aspecto aqui de uma obra
que eu acho que seria interessante citar, né? Claro que o aluno deveria conhecer a obra, né? Porque não é uma citação apenas específica do livro, né? Ou de um certo autor, mas é de um personagem de Kafka, que é muito conhecido na história. Acredito que todo aluno de ensino médio já deve ter lido. Quem não leu, né, deve fazer essa leitura, é uma leitura recomendadíssima. Metamorfose, de Kafka. A Metamorfose, tá? A Metamorfose, a gente tem uma personagem muito conhecida, que é Gregório, né? Ou Gregor, Greg, depende da tradução, o nome dele é Gregório, né? Gregory. Ele assim, Gregory, ele é uma pessoa, né? Um rapaz trabalhador, aparência normal, né? Comum, vamos dizer assim. E ele ajudava muito a família. Ele trabalha para ajudar a família. Você vê que a vida dele não é muito, a vida social dele não é muito trabalhada, não é muito abordada pelo narrador, até porque ele não tinha, né? Era trabalho e casa. E ele se empenhou muito para fornecer à irmã mais nova estudos, né? Certos prazeres, certos lazeres que ele não tem. Mas um certo dia, Gregory acorda e se vê como um grande inseto. Algumas traduções trazem uma barata, né? Tem até vídeo da gente aqui no canal falando sobre a metamorfose, tá? E daí ele se vê uma barata. Tradução muito assim, sabe? A tradução original fala de inseto, eu prefiro. Porque a gente não pode afirmar que era uma barata. Mas é um inseto asqueroso. E ele começa a se olhar, a se analisar, né? E vê que se transformou em um grande inseto. Mas o interessante nesta obra é que sua família, que tanto, né, prezava assim por ele, assim que eles o veem como um inseto, começam a sentir asco, sentir nojo, repulsa dele, né? E sentem ao passo de desprezá-lo completamente. A irmã, que antes era, né, tão querida por ele, e ele mostrava, né, que a irmã também mostrava ter, assim, ser recíproco o sentimento, gostava dele, cuidava dele, com o tempo começa a desprezá-lo totalmente, né? Assim que o veja, sente aquele pavor, né? Depois deixam isoladamente até que ele morre de inanição. Desculpem quem não leu ainda Kafka, tá? É um spoiler, mas veja, não substitui jamais a sua leitura. Tem muito no livro para você saber, não só desse final, certo? Ele morre de inanição, né? Primeiro é machucado logo pelo pai, que quer afastá-lo, repeli-lo. Depois ele morre de inanição porque não dão mais comida nem água para ele, e colocam ele num quarto lá de despejo, né? Mas veja, externamente ele era um inseto, internamente ele ainda era Gregory, entende? Mas vejam que o julgamento que fizeram dele, né? Claro que você tem que ressaltar que são uma ficção, porque você está trazendo um aspecto da ficção de Kafka para uma abordagem que quer que você leve, obviamente, para o dia a dia, né? Então, no dia a dia, as pessoas não se transformam em insetos. E por que como é que a gente articula uma obra como essa? A gente poderia falar, então, da grande repulsa que sentiram por Brego nessa transformação, né? Mesmo internamente ele ainda sendo o mesmo, externamente ele era um inseto, começaram a repeli-lo a tal ponto de deixá-lo para morrer, ele realmente morre, e vejam, pelo julgamento da sua aparência, pela aparência do seu corpo, né? E no dia a dia, como é que as pessoas se comportam quando veem uma pessoa diferente, uma pessoa tatuada, uma pessoa que não é convencional aos seus olhos, né? Uma pessoa que tem um cabelo diferente, ou muitas tatuagens, ou muitos brincos, ou uma pessoa de uma raça diferente da sua, né? Certo? Então, como é que as pessoas, como é esse comportamento? Será que é de tratar mal, é de repelir? Então, aqui você poderia, dentro eu trouxe Kafka, né, como um argumento literário para mostrar esse choque aí, né, de pré-julgar alguém nas suas diferenças, mas obviamente tem várias abordagens. Eu estou corrigindo ainda dos meus alunos bem interessantes, né?
Eu sugeri que eles citassem essa questão de Kafka. Outro aspecto também interessante, que seria pertinente, que nós já vimos recentemente em outra temática, mas se aplicaria também aqui, é a questão de Machado de Assis, quando ele fala, né, de Eugênia, porque na citação de, de, de Eugênia, bem conhecida na história, ela era coxa, né? E o personagem se apaixona por ela, mas não admite a paixão porque ela é coxa, ela mancava de uma perna. Aí surge aquela frase famosíssima, né? Por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Quer dizer, um julgamento a pessoa não dava para ele, não seria então interessante ter um relacionamento, ele chegar, né, assumir um relacionamento com ela, porque ela era coxa. Ela era bonita, mas o envolto dela, né, o externo, o entorno, vamos dizer, apresentava, ela era manca, ela mancava de uma perna, então não era interessante, né? Ela era julgada, foi julgada, então, como alguém que não merecia o amor dele, porque ela era bonita, mas era coxa. Ele não admitia que ela fosse coxa e bonita ao mesmo tempo, né? Então, a gente também daria, certo? Como argumento para para essa temática, né? Mas eu trouxe especialmente para lançar, assim, sabe? Para vocês apresentar a proposta e sugerir leituras, conhecimento de mundo, repertório linguístico, que levasse você a desenvolver essa temática, né? E daí você pense na intervenção. Como é que seria, então, uma intervenção se eu optasse um Enem, uma dissertativa argumentativa, né? Qual seria a intervenção? Quais seriam os agentes, os meios que me levaria, então, a apresentar aqui à banca, né? Uma solução para essa problemática. Porque, claro, que você vai dizer aqui que não é correto julgar o comportamento de uma pessoa pela aparência do seu corpo, né? Você tem que respeitar os direitos humanos, né? Lembre-se que no Enem, no SSA, as dissertativas que você faz, você tem que levar primeiramente em conta o respeito ao outro. Então, tem que respeitar os direitos humanos. Não é correto julgar, vai ter que defender esse ponto de vista, né? Como aqui também, na prova da EPCA, coerentemente, a pessoa que fez a prova vai dizer que não é correto julgar o comportamento da pessoa por sua aparência, né? Então, como é que você, além dos argumentos, qual é a intervenção? Quais são os agentes que você levaria para mostrar, né, para resolver esse conflito, essa problemática, certo? Eu deixo essas questões para vocês pesquisarem, vocês pensarem, e no próximo vídeo aqui eu trago a intervenção para a gente trabalhar, tá certo? Olhem, espero que tenha sido de ajuda, né? Que tenha sido interessante para vocês. Aconselho as leituras, aconselho as reflexões. O candidato, a pessoa que deseja fazer um concurso, ela tem que ter conhecimento de mundo, ela tem que ter um excelente repertório, né? Então, aqui ficam algumas dicas de leitura e pense na intervenção. Posteriormente, eu volto para a gente falar sobre a intervenção. Combinado?